nossa vida, Jesus continua presente na jornada da nossa vida, sempre falando e fazendo alguma coisa para nos convencer de que Ele vive, que Ele reina, está conosco, Ele nos ama. Toda vez que nós duvidamos, que nós questionamos, toda vez que nos falta confiança, fé e crença, Ele vem e fala, Ele vem e faz. Aleluia! Se Ele pegar para falar, Ele fala: Diel, você larga de ser incrédulo, Diel. Larga de ser demorado. Você não confia em mim não, Diel. Aí Ele começa a falar. Ele usa alguém para pregar, para profetizar, para revelar. Ou quando eu estou lendo, Ele manifesta os dons, Ele opera, me abençoa, para me convencer que Ele é o Deus de promessa, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele se cumpre. Então Ele sempre está na vida de todos aqueles discípulos, e até hoje, nos discípulos de hoje também, tendo paciência, porque nós somos tardios de coração, porque nós somos lerdos e demorados para crer. E Jesus vai falar: olha, centurião, você disse que apenas minha palavra já bastava para o servo dele ser curado. Eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Mas na maioria, isso é exceção, mas na maioria das vezes só a palavra não basta. Jesus podia falar: você não quer acreditar, não acredita. O problema é se ele largar a gente de mão. Mas Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele se revela, Ele nos visita para falar ao nosso coração. E quando Jesus ia ensinando e ia pregando, meus irmãos, para pensar, viagem longa, para Ele começar de Moisés pelos profetas, eu acho que a mensagem não era pequena não. Começar de Gênesis a Apocalipse para explicar, e ainda mais que estava em viagem. Mas diz a palavra de Deus que o coração dos discípulos que ouvia ardia. Depois de tudo eles vão falar: porventura o nosso coração não ardia quando Ele pregava para nós, quando Ele nos ensinava a sã doutrina. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus faz o coração do crente queimar e arder de prazer, de alegria. A palavra de Deus quebrando o nosso coração, derrete nosso coração. O nosso coração vai se enchendo, a nossa alma vai se enchendo, vai se emocionando com a luz, com a verdade que Ele está comunicando. Jesus está comunicando em sua alma, Jesus está comunicando em seu coração as suas verdades, as suas promessas. Ele está explicando para que nós venhamos acreditar com toda a nossa fé, com toda a nossa sinceridade. Louvado seja Deus. Veja, meus irmãos, a pregação de Jesus. A pregação de Jesus era bíblica. Ele usou Moisés e profetas. Ele não usou psicologia, sociologia, filosofia. A psicologia coach moderna agora. Não, ele usou a Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica e a pregação é bíblica. Ele fazia a leitura da Bíblia e explicava o texto. Pregação é isso, é explicar a Bíblia, o texto que está se lendo ou o tema de qual está falando. Ele não está usando frases de efeito. Ele não está usando discursos políticos, manipulação mental. Não, ele está usando a Bíblia, Moisés e os profetas, e está explicando. Aí ele fingiu que ia para mais longe, já estava tarde, e os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Aleluia! Jesus, meus irmãos, fez com que ia para mais longe de propósito, porque Ele queria ficar perto dos seus discípulos. Veja que Jesus, em nossa vida diária, meus irmãos, o Senhor provoca situações das quais surgem oportunidades dele estar mais perto de nós.
Ele provoca situações para que Ele venha passar mais tempo perto de nós. Meus irmãos, salvação é uma amizade com Jesus, é um relacionamento com Jesus, como Enoque que andou com Deus. Se nós queremos Jesus, sabe de uma coisa, Jesus muito mais nos quer. Enquanto ele estava duvidando de Jesus, do que ele falou, enquanto ele estava esperando uma prova visível para acreditar, o Senhor estava querendo que eles acreditassem, o Senhor queria que ele ficasse mais perto dele, e os discípulos, então fica conosco, Senhor. Esse é o desejo de todo crente salvo, quer ficar com Jesus para sempre, e na vida eterna no céu, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia, Jesus. Veja que eles insistiram. Nós podemos imaginar Jesus falar, eu vou um pouco mais para frente, na cidade adiante. E eles, não, já está tarde, fica conosco, está tudo. E começaram a constranger, a convencer, a insistir para que ele ficasse. A igreja, meus irmãos, tem que insistir, tem que constranger o Senhor, insistir para que Ele fique conosco, para que nós venhamos ter a Sua presença no meio de nós. Não é insistir para que venha um pregador famoso, nem insistir e puxar saco de cantor. Meus irmãos, é desejar que o Senhor esteja mais perto e por mais tempo conosco. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, quando montou a mesa ali para o jantar, para a ceia, quando Jesus fez aquele ato de repartir o pão, ali na ceia, no jantar, eles não puderam duvidar mais daquele ato, daquele movimento, daquela atitude, porque imediatamente eles associou: quem segura o pão desse jeito? Quem reparte desse jeito? Quem faz tudo nessa sequência? Quem que nós já vimos? É o Senhor! Que partiu o pão, é o Senhor que partiu a vida dele conosco, é o Senhor que repartiu a sua vida verdadeira conosco, é o Senhor que compartilhou da sua vida plena com cada um de nós, é o Senhor. Os olhos deles estavam como fechados. Por que os olhos deles estavam como fechados? Porque é a incredulidade, é a dureza, é a falta de fé e confiança. Então, se fala que os seus olhos estavam fechados, não reconheceram o Senhor. Mas depois que o Senhor foi pregando, chegou na hora de ficar ali, de se hospedar e jantar e partir o pão, aí abriu-se os olhos dele. Quando ele abençoou o pão, quando ele repartiu o pão, abriu-se os olhos. E aí eles reconheceram, mas na hora que eles reconheceram, o Senhor desapareceu, porque a missão foi cumprida. Porque o Senhor queria chegar a esse ponto, deles reconhecer, deles confessar, deles saber. Chegou a esse objetivo, chegou a esse alvo, então ele desapareceu. E eles, rapaz, como que nós é lerdo mesmo? Porque desde a hora que ele já estava pregando, o nosso coração ardia. Por isso que eu estava sentindo algo gostoso em meu coração. Porque Ele estava presente, porque Ele estava conosco, porque Ele estava se comunicando conosco em comunhão, em união. Nós já estávamos sentindo, só não entendíamos ainda. Eu estava sentindo a presença dEle, eu estava sentindo o poder da palavra da verdade dEle, mas no partir do pão eu não pude resistir mais. Os olhos se abriram, os olhos brilharam, mas ele desapareceu. Na mesma hora, meus irmãos, eles voltaram lá.
Olha só, as mulheres tinham já falado.